Fala, seus boleiros e seus boleiras, eu sou o Daniel. Estamos dando início à primeira live feita pelo Boleirando, feita aqui pelo canal. Hoje a gente vai receber o jornalista Vitor Dávila, que é dono do canal do Dávila, né? Ele é jornalista, repórter do Jornal Fluminense, ó, já está aparecendo aqui. Vamos chamar ele. Enquanto ele não entra aqui, já aceitei o pedido. Recapitulando, o Vitor Dávila é dono do canal do Dávila. Aparentemente hoje deu tudo certo, né? Exatamente, já estamos aqui com o Vitor Dávila. Graças a Deus entrou tudo normal. Para quem não está entendendo, a gente fez, né? O Boleirão e o canal do Dávila fizeram uma live sexta-feira, né? Com o canal do Dávila na frente, à frente da live. Só que não deu muito certo, né? Porque a minha imagem não entrou, então ficou o Vitor falando com ele mesmo, olhando para ele mesmo durante uma hora. Mas hoje deu tudo certo. Vitão, já estamos aqui, nós dois, com nossas respectivas imagens. Que bom que tudo deu certo, que seja uma hora de um papo muito produtivo. Estava aqui te apresentando, Vitor, mas acho que melhor você se apresentar do que eu, né? Então fala um pouquinho aí para a galera que tá começando a nos assistir. Quem é Vitor Dávila? Bom, Vitor Dávila sou eu. E é isso, mentira. Exatamente, vamos seguir no... Então, gente, primeiro cumprimentar a galera do Boleirando. Um prazer aqui estar com vocês. Sou um admirador do Boleirando, ouço todos os podcasts. Um abraço para quem estiver vendo a gente pelo canal do Dávila também, quem saiu o canal do Dávila. Bom, para quem não me conhece, sou Vitor Dávila. Não, mentira. Sou produtor de podcasts. Eu tenho dois trabalhos que estão na hora atualmente: Vida de Rádio, Vida na Pista. Amanhã, inclusive, edição inédita no Vida na Pista, no qual a gente vai falar um pouquinho sobre as corridas, né, desse final de semana. No caso, a NASCAR, principalmente, a única categoria com provas esse final de semana. A prova que foi adiada para amanhã por conta da chuva. E também vamos falar sobre Alex Zanardi, o Alessandro Zanardi, que está internado novamente, lutando pela vida por conta de um acidente. Também sou jornalista, sou repórter do Jornal Fluminense e estudo junto com esse rapaz aí que estamos vendo aqui na tela. Cola toda hora de mim. Meu Deus, se não fosse por mim, esse garoto não chegava no período que estava. Aí, ó, estamos já recebendo comentários aqui da nossa audiência. Mariana Chaves, falando que o abraço é só para ela. Nossa seguidora, Mariana Chaves, espero que esteja tudo bem com você. Boa noite para você que está nos assistindo. Então vamos dar início, né? Todo mundo já está devidamente apresentado. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Santiago, um dos apresentadores do Boleirando. O outro é o Marcelo, que hoje não está presente, né? Porque a live do Instagram só cabe duas pessoas, então por questões matemáticas ele não está presente, mas vamos começar o nosso bate-papo. É praticamente uma volta, né? Já que sexta-feira eu fui no seu canal, agora você vem no meu, então aqui a gente ainda joga com ida e volta, a gente não tem final em jogo único. Então vamos dar É início. verdade. Você falou aí, se apresentou, falou um pouquinho do seu canal, mas desmembra um pouquinho mais o que é o canal do Dávila, como é que surgiu essa ideia, qual foi o seu pensamento para fazer o conteúdo, né? Quando você pensou, poxa, eu quero fazer um podcast, mas por que você fez o conteúdo que você escolheu? Então fala um pouquinho aí pra galera. Cara, o Instagram, esse perfil, o canal do Dávila, ele surgiu no começo de 2018. Na época eu já tinha trabalhado com rádio. Eu queria ter um perfil para fazer alguma coisa, que ainda não sabia o que, ainda não tinha definido. Eu ainda não estava trabalhando com jornal na época, ainda não estava na mídia impressa como eu estou atualmente. Eu não sabia o que fazer, eu fui colocando as fotos antigas, foto de visita minha em rádio. Quem for visitar lá, for ver as primeiras publicações, vai poder notar. E pô, fui colocando meus trabalhos jornalísticos quando eu entrei jornalismo impresso nesse perfil. E uma coisa, eu sou locutor profissional e já trabalhei com rádio, mas eu não estava trabalhando com voz, estava trabalhando com jornalismo impresso. Então, eu tive a ideia do podcast. Primeiro foi o seguinte, me ocorreu uma ideia de fazer um projeto em que várias pessoas se juntassem para falar cada um sobre um assunto que achasse maneiro e teria podcast também. O Vida de Rádio, inclusive, seria parte desse projeto. Não rolou, o projeto acabou meio que naufragando. Hoje em dia o projeto ainda existe, mas com outra pessoa, eu também não faço mais parte. Aí decidi tocar sozinho, juntar o canal do Dávila, que era um perfil que eu já tinha, perfil profissional, para falar mais de trabalho. Vida pessoal, eu tenho meu perfil pessoal, que é inclusive fechado e tal.
E aí decidi fazer podcast. Eu comecei com vida de rádio, fui na JB entrevistar o Robson França, foi a minha primeira entrevista, ainda meio que testando o formato. E fui dando sequência, como por conta aí do Covid, o trabalho aí tá afetado, tá sendo por telefone. E esperando, eu vou dando sequência aí a esse trabalho feito por telefone até voltar tudo ao normal, voltar com os trabalhos presenciais. Inclusive eu tenho até um compromisso com os meus entrevistados de quando voltar, né, ao normal, voltar às condições normais de temperatura e pressão, né? A gente refaz as entrevistas pessoalmente, Daniel. Assim, bacana. E como é que tá as suas pretensões para o futuro do canal? Você pretende investir mesmo nele, ou então é só, sei lá, um passatempo, ou então algo realmente para agregar ao currículo? Ou você realmente pretende investir, começar a alcançar outros patamares, né? Quem sabe mudar um pouco além, ir além do podcast, tentar abordar novos modelos por exemplo, como você falou no início, que você publicava seus textos no jornal impresso. Você tem essa ideia de, por exemplo, publicar textos próprios dentro do canal, ou então partir para o YouTube, ou pretende seguir no podcast mesmo? Cara, eu como profissional da voz, eu vou por enquanto no que eu sei fazer, sabe? Eu sei fazer voz e na outra live a gente até conversou o YouTube. Por que eu não uso o YouTube? Porque o que eu faço lá, provavelmente alguém no YouTube já começou a fazer 5, 10 anos atrás. Porque quem começou a investir no YouTube 5, 10 anos atrás é quem está bem hoje. Então, já o podcast é diferente. Embora o podcast até seja mais antigo do que o YouTube, ele é uma coisa mais que tá bombando a partir de agora, que tá na crescente. Então o barco ainda tá na estação, vamos dizer assim. E eu tô entrando nesse barco. Para quando o barco partir, eu já tá dentro do dele e não precisar remar, né? Não precisar remar. Igual que seria como se eu entrasse no YouTube agora. Então eu atualmente eu estou usando o perfil no Instagram, canal do Dávila, voltado para divulgar meus podcasts que são dois. Eu tenho Vida de Rádio, entrevistando locutores, e tenho Vida na Pista, e, que são atualmente dois, é o que eu consigo sozinho fazer, produzir. Aí eu transformei basicamente o canal do Dávila, perdão, numa mini produtora de áudio. Então, além dos podcasts, eu ofereço serviços também de áudio. Eu gravo spot publicitário, gravo institucional, posso produzir podcasts de outras pessoas também. Por exemplo, você tem um conteúdo, mas você não tem uma voz bacana, sei lá, você não gosta de falar. Deixa comigo, manda o roteiro para mim e eu falo para você, eu produzo. É algo que eu estou começando também. Ainda não comecei a divulgar e tal, por enquanto divulgando mesmo são os podcasts. Mas eu pretendo fazer do canal do Dávila mesmo já é, né? Uma mini produtora de conteúdos de áudio, Daniel. Sim, entendi. Recebemos aqui mais gente entrando, o pessoal me mandando salve, salve para todo mundo que está entrando, que está começando aí a nos assistir. Estamos recebendo o Vitor Dávila, dono do canal do Dávila. E, Vitor, você está sozinho nessa jornada? Você tem alguém que te ajuda, te auxilia em alguma coisa? Ou você que faz tudo? Você edita, você grava, tem a ajuda de alguém, cuida de rede social, tudo sozinho? Então, quem faz a parte. Isso tudo que você falou é sozinho: rede social, edição, gravação, produção e tudo mais, tudo sou eu que faço sozinho. A arte, a parte gráfica, quem faz, inclusive fazendo o jabazinho aqui, é o meu grande amigo Tiago Rocha. Ele é jornalista também. E quem quiser arte gráfica, soluções gráficas, assim, de logo, banner, recomendo muito o Tiago, preço bacana. Todas as artes do canal do Dávila, quem fez foi o Thiago Rocha. Pô, bacana, já deu até para dar aquele jabá maroto, né? Também já vou dar meu jabá aqui, ó. Adidas. Quem sabe um dia patrocina Você a não. gente, né? Sabe o que isso significa? Que você não tem relação com a patrocinadora Nike. Graças a Deus, não participei de negociação nenhuma. Mas Se então, as pessoas soubessem o que aconteceu. elas ficariam enojadas. Mas o Boleirando ainda não está envolvido nesses esquemas maliciosos, não. Mas então, por que que eu Eu te vi fiz vocês esse... em contato eu vi vocês em contato com o Ronald Rovald esses dias. Não, nada a ver, tem essa não. Era nem nascido nessa época, nem conheço esse cara. Mas então, cara, por que que eu te fiz essa pergunta se é você que faz tudo sozinho? Não.
que antes da gente começar a falar um pouquinho de futebol, vou abordar um pouquinho esse tema de jornalismo, né? Já que você é jornalista, eu sou jornalista, e a gente tem visto muito essa parte de um jornalista ter que ter multifunções, né? Não só, às vezes, só ter que apurar, só ter que escrever. Então, o jornalista hoje ele é muito cobrado por ter que saber mexer em programa de edição, não só de áudio, mas, por exemplo, um Photoshop, alguma coisa assim. Como é que você vê essas atualizações que vem acontecendo na profissão de jornalista, no que agora o jornalista tem que estar antenado em várias coisas, não ter só uma habilidade, né? O mercado está pedindo muito isso atualmente. A gente tem que tomar cuidado, porque tem vários parâmetros. Eu vou começar falando negativo, porque jornalista que tem que editar, por exemplo, aí você está tirando uma vaga de trabalho de um editor e você está fazendo o jornalista acumular função. Ou seja, a pessoa vai ter duas funções, ele vai ser jornalista e editor, só para dar um exemplo para você. E como ele vai ter que se dedicar às duas funções, ele não vai conseguir fazer as duas bem. E isso eu vejo com certo perigo. Agora, o cara querer se aventurar em outras áreas, querer fazer várias coisas, isso eu acho bacana pra caramba. Porque, por exemplo, o jornalista, se ele tiver com o mercado de trabalho ruim para ele pode ele pode trabalhar como editor de imagem. Agora, fazer os dois ao mesmo tempo, eu acho um pouco complicado. Tem muito também, por exemplo, dessa parte de jornalista, às vezes tem que ser o jornalista, tem que ser o fotógrafo, sendo que muitas das vezes a Uhum. fotografia não é algo simples, né? É algo que tem que ser manejado realmente por um profissional. Muitas das vezes o jornalista tem que, às vezes, ao sair, fazer suas reportagens. Acho que você tem esse trabalho de campo mais do que eu, porque eu nunca cheguei a trabalhar como repórter em rua mesmo. Você sabe mais disso, da importância, por exemplo, de você ter um profissional junto com você que é capacitado para fazer essa função, né? Sim, eu trabalho sempre com um profissional de imagem junto comigo. A equipe no caso lá do Jornal Fluminense, é o repórter, o motorista e o profissional de imagem, fotógrafo. No caso, a gente, como não tem trabalhado com vídeo, é só fotógrafo, não é cinegrafista. Mas acontece às vezes por exemplo, a gente tem dois fotógrafos na redação, aí, sei lá, três pautas acontecendo. Aí é o nosso editor, a gente tem um profissional chefe de reportagem, né? Que ele vai avaliar qual dessas três demanda mais necessidade de ter um profissional de imagem, um fotógrafo. Aí já aconteceu comigo, de eu precisar sair sem fotógrafo, aí me virar fazendo imagem de celular, é algo que acaba acontecendo normalmente mesmo. Sim. E aí, falamos um pouquinho de jornalismo, né, que é a nossa área de atuação. Vamos Só um pouquinho isso, também. gente. Quê? A gente tá... Assunto sério, mas a gente começou falando assunto sério para a gente parecer um canal sério. Então, essa foi a pegada agora do início. A gente falou de mercado de trabalho, de você, jovem, que quer ser jornalista, ou então que você já é estudante, ou então já é jornalista. A gente falou um pouquinho para agraciar vocês. E a gente sabe também que jornalismo tem muito a ver com futebol, principalmente nessa época que tá tudo parado, né? Não tem jogo, então a única coisa que a gente tem sobre o futebol é realmente assistir dia a dia os programas jornalísticos, ver o trabalho da galera aí, de repórter, de apresentador, de gente se matando aí para trazer conteúdo para vocês, até fora, né, da TV, como a gente está aí sempre se matando dia a dia, correria, vendo o que está passando aí no dia a dia do futebol, para tentar trazer uma informação legal, um conteúdo bacana. Então é isso, o jornalismo está ligado, né, ao futebol, não tem como a gente fugir muito. Mas agora a gente vai falar de futebol. Vamos agora, nessa pegada da live, tentar abordar mais aspectos de Vitor Dávila como torcedor de futebol. Chegou aqui É porque essa live hoje, quem está à frente dela é boleirando, né? Então tem que agora é ter, o tem que ser. goleirão. Agora aqui, o profissionalismo, ó, já pegou ali a portinha, foi embora, agora a partir de agora, o clubismo está liberado. E chegou aqui, a produção me avisou aqui no meu retorno de que você é torcedor do Palmeiras, é isso? Sou torcedor do Palmeiras, tanto que você percebe aqui, no lado do meu dedo, meu quadro com a taça do Mundial. Não, Nossa, eu sou eu falei que o corintiano, clubismo sou torcedor do Corinthians. eu falei que o clubismo Quê? estava liberado, você não demorou nem 10 segundos, né, pro Não, clubismo já. liberou, tá liberado. Ah, Liberou, tá fala aí. liberado. Não, sou corintiano, sou torcedor do Corinthians, tenho
um monte de camisa do Corinthians. Então, essa é uma formação de torcer para times que não tem mundial não procede. Que bom que o meu time tem mundial, porque a Copa Rio de 52 é mundial pra caramba. Que esse torneio de verão de 2000 minha Copa Rio de 52 é mundial também. Né não? Vou nem falar nada. Discorda? Esse é o tema do debate? Estamos num tema bem maneiro, né? Para não ter polêmica, né? É bem chapa Não, porque branca. aqui a gente gosta de uma polêmica, porque é a polêmica que dá visualização pra gente. Mas agora falando sério, você tá Não falando é aí o de, papo. você tá falando aí de camisa e, tipo, hoje a gente tava trocando mensagem, mandando foto de coleção Sim, de camisa um pro outro, né? sim, sim. São 17 camisas do Corinthians que eu tenho. Na foto que eu mandei, inclusive, para o Daniel. Inclusive, ô Daniel, você podia, só eu querendo me meter aí na pauta, você podia colocar aí nos stories, sei lá, nossas coleções. O que você acha? Pô, Depois da live. pode ser dar aquela editada marota, botar as duas coleções, que aí fica uma coisa fica bem clubista, né? Mas mostrando que Fala pra galera mandar, pô. Fala pra Pô, galera manda pra... mandar. Exatamente, quem está assistindo aí, quem vai assistir Não é? depois, porque essa live vai lá pro nosso YouTube, manda lá no nosso direct, manda lá no Facebook, no Twitter, qualquer lugar que você queira interagir com a gente, manda lá sua coleção, porque é maneiro, pô. Nós do Boleirando, a gente gosta muito de explorar esse lado do sentimento do torcedor, porque eu acho que, pelo menos para mim, o futebol se resume 90% à torcida. Então, você mostrar sua paixão de torcedor é sempre válido. Então, já Com vamos pegar certeza. essa ideia do Vitão aí, já lançar lá no direct. Banda tá com coleção de camisas, a gente quer ver, independentemente do time que for. Aqui não tem clubismo, não, nesse sentido, né? Porque o resto é tudo clubismo. O Mas. resto tá... E agora a gente vai começar a destrinchar um pouco do perfil torcedor de Vitor Dávila. Nós estamos aqui no seu arquivo confidencial da arquibancada. Ô, louco! Essa fera aí, meu. Esse é o Faustão. Exatamente, nem tinha percebido. Se você não falasse, eu não ia saber que essa imitação era do Faustão. Mas então, Vitor, vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer é qual que é a sua maior lembrança do futebol? Qual é aquela coisa que você guarda no seu coração, você guarda na sua mente, algo, às vezes, que nem foi tão importante assim para o futebol em si, mas para você marcou a sua vida? Cara, um torcedor corintiano normal falaria Libertadores 2012, Mundial de 2012. Mas, cara, como eu não sou um torcedor corintiano normal, eu sou uma pessoa bem esquisita, tem outros momentos que marcam a gente assim, que emocionam sem nenhum motivo. Aí eu vou lembrar aqui, cara, de um jogo que até valia alguma coisa, foi o Corinthians e Flamengo, Brasileirão de 2011. Naquela época o Flamengo ainda estava disputando o título, depois o Flamengo deu uma caída no segundo turno, mas se não me falha a memória, o Flamengo ainda estava disputando bem. E esse jogo, o Flamengo saiu na frente, cara. E eu sempre, bom, moro no Rio, eu tenho muitos amigos flamenguistas e, cara, a sacanagem no dia seguinte, putz, mano, era Sei bem. difícil. Olha, o Corinthians virou o jogo. Meu irmão, eu ouso dizer que eu comemorei, mas tanto quanto a Libertadores e o Mundial, cara. Eu não lembro, se eu não me Diferente. engano, os gols do Corinthians foram marcados pelo William Bigode e não sei se o outro foi o Liedson que fez. Mas acho que o do Flamengo eu não lembro quem foi. Mas O foi jogo esse foi, jogo o assim, jogo foi onde? Foi em São Paulo ou no Rio? acho que foi no Pacaembu. Foi para Pacaembu. Aqui, ó, já chegou, já chegou. Eu ia fazer esse comentário, mas a nossa audiência fez antes. A Mariana falando que você já é esquisito por ser do Rio de Janeiro e torcer pro Corinthians. Isso é algo que eu sempre falo com você, né? Que você é um carioca que torce para um time de São Paulo. Mas aí é aquele outro ponto de torcedor. Eu morei durante 5 anos da minha vida em São Paulo, embora seja carioca, more no Rio, morei lá durante um tempo. E eu me vejo como corintiano desde 2003, como eu me tornei corintiano. A Columbus, em 2003, patrocinava o Corinthians. Columbus, para quem não conhece, é uma loja tipo Casas Bahia, sabe? Que tinha lá em São Paulo, não sei se ainda Segundo tem, nunca mais merchan do fui. dia. Nem existe mais, ô Daniel. Você tá querendo voltar com ela.
Eu vou ser o novo dono da Columbus. Era até na camisa que ficava o patrocínio. E tinha em algum lugar, eu morava no bairro da Moca, em algum ponto da Moca, tinha uma ação promocional da Columbus distribuindo bolas do Corinthians. A bola era aquela um pouquinho melhor do que a dente de leite, sabe? Era aquela dente de leite, só que mais rígida, mais Uhum. resistente. Era uma bola com a marca ali Columbus e com o escudo do Corinthians. Então aí foi a partir daí, cara, que eu me vejo como corintiano. E como é que era, cara, quando você voltou pro Rio, tipo, você era a única pessoa, geralmente o normal seria que você fosse a única pessoa que torcia pro Corinthians, sei lá, dentro de uma escola, dentro de um grupo de amigos, ou então você arranjou algum amigo aí, também meio estranho, que é carioca e torcer aqui pro Corinthians. Olha, como eu falei, a maioria dos meus amigos na infância, assim, infância, começo da adolescência, eram flamenguistas, cara. Então era os três contra mim. Não tinha nem como me juntar. Não, tem dois flamenguistas, o outro aqui é vascaíno, vou me juntar com o vascaíno. Depois até apareceu um vascaíno que eu meio que me juntava com ele, só que na maioria dos momentos o safado, vou até falar o nome dele aqui, Pedro Sampaio, que acompanhou nossa live lá no canal, ele se juntava com os flamenguistas, que eram o Breno, o outro moleque que tinha lá na época, e pra me zoar. Eu ficava meio bolado com isso. Mas sempre foi difícil. Sempre foi diferente. Eu fui encontrar um colega meu corintiano em 2014. Sabe, quando eu fui morar num condomínio, me mudei, fui morar num condomínio aqui em Niterói mesmo. E tinha um colega lá, o Neto, segue lá sempre meu Instagram, ele é atleta de jiu-jitsu. E ele é corintiano também. Foi a única pessoa, assim, do meu convívio, vamos dizer assim, que era estranho igual eu, vamos dizer assim. Já tem mais uma pergunta aqui da nossa audiência qualificada, Mariana. Mariana, muito fã do Boleirando. A gente não tem qualquer tipo de relação aí, né? A seguidora aí do Boleirando, sempre mandando pergunta pra gente. Perguntando se você tem alguma simpatia por algum time do Rio de Janeiro. E já vou mandar a pergunta para você já logo responder. Se, cara, como é que é, por exemplo, você é de São Paulo, não, você é do Rio, você torce por um time de São Paulo, então você não tem muitas chances de assistir o seu time ao vivo. Como é que é isso? Você, sempre que o Corinthians vem para cá, você tenta dar aquela escapulida para ir no jogo? Como é que é? Essas duas perguntas aí. Vamos lá, essa sua pergunta da Mariana, mais conhecida como primeira dama do Boleirando. Simpatia com o time do Rio. Meu pai era vascaíno, então quando o Vasco jogava com algum time que não era o Corinthians, eu tendia a acabar torcendo para o Vasco por conta dele. Inclusive, em 2015, quando o Corinthians foi campeão em cima do Vasco, o Corinthians estava perdendo o jogo, mas como o Atlético Mineiro estava tomando um vareio do São Paulo, o Corinthians não precisava ganhar. Eu estava torcendo para o Corinthians não empatar o jogo, que ia salvar o Vasco de ser rebaixado. Ia ajudar, pelo menos, o Vasco a ser rebaixado aquela vitória, né? Seriam 3 pontos e não um. Só que aí Wagner Love fez aquele gol, o Corinthians foi campeão mesmo assim, seria campeão perdendo. E... Mas eu não fiquei totalmente feliz, porque o Vasco acabou sendo rebaixado, o time do meu pai. E eu lembro desse jogo, aquela cena clássica do Zinho e o Jorginho pedindo pro Tite para o Corinthians amansar que já era campeão. Meu Deus. Tipo o É... Filipão no 7-1. Filipão chegou a fazer isso? Eu não lembro. Eu Não, lembro não, né? dessa. Mas os alemães fizeram isso sem o Filipão precisar pedir. Pelo menos foi sem pedir. O pessoal, o Jorginho e o Zinho, que inclusive tá aqui agora no a UP na Fox, né? Tô com a TV aqui ligada na Fox no mudo. Terceiro Fizeram merchan, esse agora para Fox. Fox paga nós. É, E aí eu lembro disso. Hoje em dia, cara, eu tenho uma certa simpatia pelo Fluminense, não porque o Daniel torce pro Fluminense, também. Mas hoje em dia é impressionante com o meu círculo de amizades, cara. Quando eu era menor, quando eu era criança, era só flamenguista, hoje em dia é só tricolor. Eu conheço tricolor pra caramba. Aí eu acabo simpatizando, acabo ficando bolado também quando o time tá mal. Então você tá sempre bolado. É verdade. É verdade. Tem essa simpatia aí pelo Vasco e pelo Fluminense, cara. O Flamengo, de jeito nenhum. Não gosto do Flamengo.
Nunca gostei do Flamengo. Acho que qualquer ser humano de bem que não seja flamenguistas, é claro, qualquer pessoa que torce para outro time que não torce. Quem torce Flamengo, tudo bem. Tá, beleza. É obrigado a gostar do Flamengo. Mas quem torce para Corinthians, Vasco, Palmeiras, 15 de Piracicaba, Matonense, tem que odiar o Flamengo, cara. Isso é obrigatório. Agora, qual era a outra pergunta mesmo? Como é que era para eu ver o jogo, né? É essa distância sua, né, que você não conseguir toda hora conseguir ver o Corinthians no estádio. Vamos lá, durante um tempo, de 2011 até 2014, fui assinante do Pay-Per-View, não vou falar o nome para não fazer merchan. Ah, obrigado. Fui assinante do Pay-Per-View, só que aí foi ficando muito caro, o time também. Não, se bem que estava quando era 2014 ali, foi campeão em 2015, depois, 2017, estava num bom momento, né? Mas eu cancelei, enfim. Ficou caro demais, cancelei. Não fui em muitos jogos, cara, do Corinthians aqui no Rio. O único jogo que eu fui foi Brasileirão de 2017. O Brasileirão que o Corinthians foi campeão contra o Botafogo no Engenhão e o Corinthians ainda perdeu. Dando que foi campeão, o único jogo que eu fui, o time perdeu. Um dos poucos jogos que o time perdeu naquele campeonato. Pra você ver. E eu tava na torcida do Botafogo, porque meu padrinho que me levou, que me convidou pra ir, ele é botafoguense. Então eu fiquei lá igual um turista, sabe? Assistindo. Me controlei bem, sabe? O Corinthians até acho que empatou o jogo. Eu cheguei a ficar tipo, vai. Rapaz, Mas se bem que é a torcida do Botafogo, né, cara? Ia juntar mais uns 5 velhinhos, era só correr. pô, rapaz, você tá causando problema pra mim, que depois o pessoal da página vai ver isso. Você realmente levou a sério essa parada de clubismo liberado, agora você já tá tirando pra Levei, tudo que pô. é lado. Ah, mas Zoeira tem que estar liberada. Ué. vou te falar que tem umas coisas aí que você falou que eu concordo, só que eu, como apresentador totalmente imparcial desse canal, eu não posso dar minha opinião ao vivo. A não ser que você me convide, que aí eu Você falo no seu concorda que é só canal. idoso que torce pro Botafogo, Daniel? Não sei, vamos à próxima pergunta? Até, ó, Não, até. responde. Não. Quem faz as perguntas aqui sou eu. A live é minha. Não, vem com Brincadeira, essa todo não. respeito aí à torcida do Botafogo, gente. Inclusive, eu já fiz escolinha do Botafogo quando eu era, menor, quando eu tinha 8 anos na época. Mas eu, na linha, embora eu não tenha muita altura, eu sou um bom goleiro, mas na linha eu sou uma negação, eu sou ridículo jogando na linha. E a gente está tentando marcar aí de no Fluminense e Corinthians já tem uns 2 anos, a gente nunca consegue, né? Você tá sempre fugindo. Desde, na, de- Por que a gente nunca foi, né, cara? Desde 2018 a gente fala isso, né? Pô, e tá numa fase boa, cara, porque geralmente os jogos aqui no Maracanã o Fluminense tem ganhado, ou o Fluminense não tem perdido nos últimos jogos aqui no Maracanã, então eu realmente queria ir. Aí no dia que a gente for, o Corinthians vai ganhar. Aí eu vou ficar bolado. Não. Aí aquele negócio, aí vai ser um ciclo infinito, porque você seria, no jogo que a gente finalmente for, acabaria dando azar. Só que eu, quando eu vou no jogo do Corinthians aqui no Rio, perde. Então 0-0. seria 0-0, é. Se bem que o Corinthians, uma lembrança, foi campeão em cima do Fluminense, mas foi lá na Arena, né? 2017. Não É, em cima do 2017. Fluminense, né? No jogo contra o Fluminense. Verdade, aquele 3-1. Jogo horrível. Pô, não, O Fluminense ainda me deu uma poderia. esperança, mas não conseguiu. E cabia mais, hein, naquele jogo. Ô, aquele time de 2017, meu Deus. Só o 2018 conseguia ser pior. Mas, cara, você falou aí isso no dia que você tava lá no Engenhão, né? No jogo do Botafogo e do Corinthians, que você tava se controlando pra não gritar, pra não torcer. Qual tipo de torcedor que você é, cara? Você é aquele cara calmo, que se perder tudo bem, faz parte do jogo? Ou tu é o cara estressado, que não pode ver deixa eu ver quem tá jogando no Corinthians. Não pode ver o Henrique, finado zagueiro do Corinthians, que hoje não está mais no Corinthians. Pode ver o Henrique dando um passe errado que já quer quebrar a TV. Ou então, se você estiver no estádio, já sai chutando a cadeira, já sai batendo no cara que tá do lado, já vai enfrentar a PM. Sei lá, como é que é? Qual o teu tipo de torcedor? Eu já fui estressado, cara. Eu já fui estressado pra caramba. Eu conseguia. Hoje em dia, eu tava vendo minhas lembranças do Facebook, cara. O Corinthians em 2012, que foi talvez o melhor ano do Corinthians na história, eu estressado com o time. 2012, sabe? Mas hoje em dia eu tô tranquilão pra caramba, cara. Hoje em dia
Talvez é porque eu não acompanho mais todos os jogos, né? Alguns jogos eu não vejo. E aí você torcer pro time de São Paulo aqui sem ter o pay-per-view, complicado, né? Aí vai atrás de link pirata na internet. Aí fica Mas cheio de aí, pô, vírus. não rola. Então, hoje em dia, até, vamos lá, até 2013, mais ou menos, eu era estressadão, cara. 2013 foi o ano, então, cara, talvez acho que foi o ano que eu mais me estressei, porque era um ano que prometia muito e não entregou quase nada. A gente começou o ano achando que ia ser bicampeão de Libertadores, tricampeão mundial, biconsecutivo, mas no final das contas a gente terminou o ano com um Ibson de titular, então acho que foi o ano que eu mais me Foi o estressei. fatídico ano do Pato, né? Nossa, velho. Se bem que o Pato que mais estressava era a personalidade dele. Ele em campo, claro, nunca justificou 40 milhões de reais. Mas fazia o dever de casa, sabe? Não comprometia. Tirando o pênalti contra o Grêmio, ele não comprometeu. Aquele saudoso pênalti contra o Grêmio. E aí, emendando nessa pergunta, né, de que tipo de torcedor você é, vamos definir a sua personalidade no estádio. Então, complete a frase. Eu vou no estádio para A. Bagunçar. B. Assistir o jogo. C. Passar um tempo. Ou D. Tirar selfie para postar no Instagram. Ah, B, com certeza. Mas se bem que eu não perderia a oportunidade de dar selfie para postar no Instagram. Mas B, com certeza B. B. Então, É você é o porque cara que a fica, selfie quando eu tiro é no intervalo. É no você intervalo. fica analisando taticamente o jogo, vendo como é que tá. Porque eu, É, pelo é. menos, pessoalmente, eu não consigo fazer. Eu não consigo pensar em como está o jogo durante a partida quando eu estou no estádio, porque eu fico na bagunça, eu fico na torcida, então eu fico mais envolvido com a torcida do que realmente com o jogo. Se você quando a bola vai ser gol, e aí eu grito, porque realmente analisar se o time jogou bem ou não, sei lá, parar para pensar durante o jogo ali, eu não consigo, não. Não, eu analiso sim, fico olhando lá. Não sou. Talvez algum tempo atrás eu fosse mais bagunceiro, mas hoje em dia não, hoje em dia eu sou bem mais sossegado. Você falou disso aí, cara. Em casa, eu sou um cara que me estresso muito, até hoje, com o jogo. Sei lá, porque às vezes é o time do Fluminense, né? Eu tô do Fluminense, então tem um jogador burro no meu time. E eu fico estressado de uma forma quando o time perde, principalmente clássico. Nossa, porque o Fluminense adora perder clássico, né? Então eu fico estressado de um jeito, mas no estádio não. No estádio o Fluminense pode estar perdendo, mas eu fico calmo, não fico E gritando, xingando o a vibe, jogador. você se envolve ali com a vibe de torcer, sabe? Então, não Ah, não sei. pensa, né? Vamos dizer assim. Cara, eu vou com o meu primo não, cara. Ele dá um show no estádio, ele fala mal de tudo que é jogador, chuta a cadeira, fica pulando de um lado pro outro, tudo inconformado. E eu fico do lado dele, mó paz e tranquilidade, tipo, bolado por dentro, né? Mas dou não passo pra fora todo esse estresse, como por exemplo em casa. Soco parede, já soquei teclado de computador, já fiquei com vontade de socar a TV. Mas no estádio eu fico mais tranquilo, eu consigo me acalmar. Ah, eu lembro que teve uma época que quem rivalizava com o Corinthians mais era o São Paulo do que o Palmeiras. Foi aquela época que o Palmeiras foi rebaixado pela segunda vez. Aí a gente nem considera o Palmeiras, a gente era uma portuguesa. É, Desculpa ter falado palavrão, tá, Daniel? Mas enfim, Não é... te desculpo, quem porque vai... não é a primeira vez. Mas quem rivalizava com a gente era o São Paulo, então não podia perder pro São Paulo, cara, de jeito nenhum. Aí, porra, quando perdia pro São Paulo, eu me estressava feio, mano. Só que aí teve um campeonato desses aí que o Corinthians tomou um passeio do São Paulo, cara. Foi um 4-1, acho, pro São Paulo. Acho que não lembro se foi 2018 ou 2019. Acho que foi 2018 que o Corinthians quase caiu. Aí, pô, beleza, mano. Tá. Perdeu, mano. Legal. Parabéns pro São Paulo aí. Mas se fosse 2013, 2012, me teríamos estressado. Clássico é uma coisa que eu não consigo. Independentemente da minha fase clássica, é alguma coisa que eu não consigo engolir, não, a derrota. Por mais que o Fluminense perca toda hora. O Fluminense vê um clássico, também que esse ano tá ganhando todos, né? Ganhou quase todos. Mas geralmente não gosta muito de jogar clássico, não. E Eu lembro que gosta teve de um clássico esclarecer. contra o Vasco, acho que foi ano passado, né? Que o Fluminense estava
melhor do que o Vasco, né? O Vasco estava bem, bem ruim. Aí o Fluminense perdeu pro Vasco, 2-1, se eu não me engano, né? Agora eu não lembro. Eu lembro que o segundo Tá, não, turno. beleza. Não, foi isso mesmo. Foi em São Januário. O Fluminense perdeu de 2-1, gol de virada ainda. O Fluminense abriu o placar com o Pedro. O Fluminense tomou um gol do Bruno César, cara. O cara é chamado de Bruno Chester, Bruno Cheddar, pela torcida do Vasco. Conseguiu fazer um gol no Fluminense. Com a Genô, era incapaz de pular na bola. Aí o Fluminense tomou uma virada. O jogo do Fluminense tomou 2 expulsões. Eu fiquei bolado nesse dia. Aí no jogo do segundo turno foi 0-0. Chato pra caramba aquele jogo. Um abraço a Genor e Bruno Cheddar se estiverem assistindo a gente. Não, não. Se a Agenor estiver assistindo a gente, convida pra. Não, o Agenor e o Bruno Cheddar são do meu time, né? O time do cheeseburger, da batata frita, então a gente vai se Eu, entender. Pittsburgh, né, Daniel? É. Então, cara, a gente falou um pouquinho de futebol, do seu perfil de torcedor, mas agora eu queria alinhar um pouquinho o segmento do futebol com o jornalismo. E perguntar agora os seus gostos na TV, né? Do que passa na TV. Primeira pergunta que eu queria fazer para você, qual a emissora que você gosta mais dentre as emissoras esportivas que estão aí? Fox, Sport TV, o falecido Esporte Interativo, ESPN. Qual que te agrada mais? Eu gosto de todas. Adoro Não, todas. eu perguntei a que você mais gosta. Tenha essa pergunta, por Sim, favor. acho que todas têm feito um ótimo trabalho. É, Não vou dizer que eu gosto mais, mas eu tenho assistido mais a própria Fox mesmo, porque eu gosto dos programas de debate. Eu acho que tem um formato bem, bem legal, bem visceral, né? Principalmente Fox Sport Rádio. E por ter essa atenção com o automobilismo, o Fox Sport 2, quando não está passando o Campeonato Argentino, principalmente, né? Vira praticamente o Speed Channel. Aí eu gosto bastante da Fox, principalmente por conta disso. Mas eu E adoro qual jornal. ESPN, cada uma tem Ah, seu foco específico. é, eu falando assim pessoalmente, eu assisto mais o Sport TV e a Fox. Eu prefiro os programas da Fox, mas as transmissões do Sport TV. A ESPN é um canal que eu assisto poucos programas, só assim, por exemplo, agora voltou a Premier League, voltou a Campeonato Espanhol, tenho assistido com mais frequência a ESPN. Mas geralmente os programas eu prefiro da. Eu assisto mais os programas da Fox, né, o Fox Sport Uhum. Rádio, que a gente gosta daquela baguncinha, a gente gosta daquela discussão e também de expediente, mas eu gosto muito da transmissão dos narradores, da equipe de comentaristas do Sport TV. Gosto muito do pessoal de lá. Principalmente agora foi o PVC, né? Na live que você comandou lá comigo, eu falei que o PVC era um dos jornalistas que eu mais gostava, então o pessoal do Sim. Sport TV manda bem, inclusive se quiserem me contratar, a gente está aí, eu faço um precinho especial. É... E falando desse Agora, o de Daniel, só jornalista, para. Oi, fala. desculpa. Não, fala aí, Não, manda aí. eu não sei se você ia mudar a pauta. Não, complementa aí antes que eu mude. Não, só para fechar a questão dos canais esportivos, o Sport TV tá meio que no mato sem cachorro, porque os programas esportivos deles vão comentar o quê? Já que o foco deles é futebol nacional. Então, o conteúdo da Fox e da ESPN está muito mais rico por conta do. Até porque agora eles estão compartilhando, né, os direitos por conta da fusão da Disney, né? Então eles estão dando um banho, porque o Sport TV está. A bem da verdade, a ESPN, a Fox Sports já voltaram o futebol e o Sport TV ainda está na expectativa da volta. Então está atrasado, né? Verdade, né? Então ainda tem esse problema. O Sport TV está perdendo audiência para os principais concorrentes. E aí, emendando, né, agora que a gente falou até de jornalista, né, que eu comentei os jornalistas que eu gosto, qual jornalista no esporte, né, na área esportiva, que você mais gosta? Gosto muito falando de automobilismo um pouquinho primeiro, minha área. O Lito Cavalcante, Reginaldo Leme, gosto muito do Theo José, narrador. Poxa, são caras assim que eu acompanho o trabalho, que são referência. Comentaristas, eu gosto muito dos comentários do Giafone, do Felipe Giafone, que era fazia Indy na Bandeirantes, e agora está na Globo fazendo Fórmula 1, cresceu muito. Agora,
geral, né? Pô, Mauro Betting, PVC, que fazem, que são ali da ala dos sensatos, né? Ala dos moderados, vamos dizer assim. Agora, dos escrachados, o Benja é sensacional, fala mesmo, embora muitas vezes eu não concorde. Eu acho pô, bacana os comentários. Da ESPN, pô, Mauro César, é um cara que acho que todo mundo tem uma relação de amor e ódio com ele. Um concorda em gênero, número e grau, um discorda veementemente. Mas é um cara que dá ali sua opinião, que não tem rabo preso. Eu gosto muito da galera mais independente, sabe, cara? Que não tá ali pra agradar, que não faz média, entende? Sim, sim. Falando desse pessoal aí, você falou do Benja, cara, eu tenho a relação de amor e ódio com o Benja que você falou do Mauro César, porque eu adoro o Benja como apresentador, acho que ele toca muito bem o Falso Esporte Rádio, mas tem umas horas que ele me tira do sério com as opiniões, mas é aquela coisa, né, opiniões tem que respeitar, só que tem uma hora que, que eu fico assim, meu Deus do céu, cara, eu não concordo em nada que ele tá falando, e o Benja não é nem jornalista, né, ele é economista, e aí eu já vou emendar na próxima pergunta, eu acho que tem muita gente, tem muito jornalista que se incomoda, tem muito estudante de jornalismo que eu já vi se incomodando, que é sobre, por exemplo, você utilizar vários jogadores, ex-jogadores, né, ex-técnicos, dentro de programas esportivos. Tem muita gente que fala que isso tira espaço para jornalista, que não é gente gabaritada para estar lá dentro da TV. O que você acha? Você acha que é legal essa mesclagem de chamar ex-jogador, ex-treinador para comentar? Ou você acha que devia ser um espaço só para jornalistas? Jogadores participarem, terem espaço em programas, eu gosto. Eu acho bom a gente ter a visão de alguém que está lá no, naquilo que a gente cobre, né? É uma pessoa que vai dar a visão de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu acho positivo, mas é claro que tem que dosar, né? Tem que dosar. É, ainda é jornalismo. Então eu acho importante ter a opinião desse pessoal que já esteve lá dentro, mas eu sou contra, por exemplo, a gente ter uma redação, um programa formado apenas, um programa assim, corrente, sabe? Formado apenas por jogadores. Aí eu já não acho legal. Se você quiser fazer um programa assim, de vez em quando, um especial só com os jogadores ali falando entre si, os ex-jogadores, tudo bem. Mas eu acho que é positivo? É, mas tem que dosar. Dentre esses jogadores, esses comentaristas que a gente vê hoje, tem alguns que ainda estudaram, né, jornalismo. Eu lembro agora aqui na cabeça o Marcelinho Carioca, acho que é formado. O Roger Flores chegou a começar a faculdade, mas eu acho que não acabou. Mas o resto não, o resto realmente foi ali como comentarista, né? Se você lembrar algum outro também aí que me fugiu a cabeça aqui, você pode falar também. Mas eu lembro mais desses dois, né? Mas geralmente são caras que realmente estão ali para falar da vivência, né? Muito do ponto de vista, porque às vezes eu acho que a gente, jornalista, comenta muito, esse jogador é chinelinho, não sei o quê. Só que às vezes o cara que está lá dentro, ele pode saber muito mais o que está se passando na fase ruim de um time, no que está se passando nesse bastidor de vestiário, que a gente, muitas vezes, jornalista, não tem acesso, né? Ainda que seja formado, se o ex-atleta seja formado, venha estudar depois, isso é um mérito, é bacana, eu acho muito legal, só que ele tem que estar lá naquele espaço dele como ex-atleta, sabe? Ele tem todo o direito de dar opinião, de falar, mas ele é o ex-atleta, então muitas vezes pode prejudicar a imparcialidade, né? Ele vai defender sempre o meio dele, dos atletas. Então, eu acho bacana, mas aquilo que eu falei, tem que sempre dosar, tem que saber equilibrar bem, mas eu acho muito positivo, sim. Como tudo na vida, tudo tem que ser dosado, né? E falando em dosar, acho que isso se inclui muito bem no próximo assunto que eu ia te perguntar. É sobre os modelos dos programas esportivos que a gente tem hoje. A gente tem modelos de programas de debate, programas de 2, 3 horas. Tem aqueles jornais, né, que às vezes são tipo Sport Center, o Central Fox, que até acabou agora, o Acabou, Sport TV acabou. News.
O que você acha desses modelos de programa? Você gosta? É algo que te prende? Você gosta desse tipo de modelo, de debate solto durante 2, 3 horas, aquele jornalzinho mais curto? Eu acho que tem espaço para ambos. Tem espaço para ambos. Gosto dos dois formatos. Talvez eu goste mais um pouco do debate. Mas o telejornal sobre esporte também é muito bom. É uma outra visão. Tem público para tudo, não é? Só que uma crítica minha à cobertura esportiva como um todo é a falta de espaço de outras modalidades. O futebol tem que ter um maior espaço. O Daniel fez uma cara agora de irado com isso que eu acabei de falar. Eu tô tentando fazer uma cara imparcial. Não, eu entendo, mas falta muito espaço para outras modalidades. Eu acho que o futebol tem que ter maior espaço. É o esporte mais popular. Isso aí é inegável. Não tem como batalhar contra isso. Só tem que ter o espaço igual, porque não sei o quê. Não tem. Porque o futebol é o que dá mais audiência, é o que dá mais repercussão. Eu acho incorreta essa tese que diz que o futebol é mais popular porque a imprensa dá maior espaço. Não. A imprensa dá maior espaço porque é popular. Tirando a Fox Sports como exemplo. Aqui agora no Fox 2, inclusive, está passando aqui com o Benji agora, mas antes estava passando reprise, né, do campeonato de rally, que eles têm os direitos, automobilismo. E eu estou falando automobilismo porque é minha área, mas também tem golfe que eles transmitem, tem vários outros esportes, e que não aparecem no telejornal. Tudo bem, talvez não caiba aparecer num programa de debate, mas caberia aparecer no telejornal. Então, eu acho que falta isso. O telejornal fica muito futebol, 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 mas por ser um telejornal e não um programa de debate, eu acho que teria que dar mais espaço para o automobilismo, para o golfe, para a luta, eles passam WWE, entende? E ter também um programa de debate com essas outras modalidades também, acho interessante. Um programa de debate sobre automobilismo também caberia. Se não tem espaço em telejornal, imagine o programa de debate. Os caras ficam 3 horas falando de futebol. Acho que eu nunca vi um programa de debate assim, um expediente de futebol ou um Fox Sport Rádio abordar outro tipo de modalidade. Então, realmente, isso é uma coisa. Você ficou falando aí que eu sou contra outra modalidade, mas eu não sou não, tá? Você tá falando cara de imparcial, só para parecer que eu tava ali prestando atenção, admirando o que você tava falando, mas não tem nada disso não. Eu gosto de outra modalidade também. Eu gosto de vôlei, gosto de... Basquete não, basquete é meio chato. Mas futsal... Mas a gente só vê isso em época de Olimpíada, né? Aí começa o pessoal a falar, começa a surgir especialista não sei da onde. O que eu penso é o seguinte, a Olimpíada, como eles têm os direitos, eles vendem todos os esportes. Aí você tem, por exemplo, um canal esportivo. Ele tem o direito, ele transmite o outro esporte. Então, ele tem que vender aquilo que ele transmite, o produto dele. Tem uma corrida, por exemplo, acontecendo, tem um jogo de basquete, por exemplo, e tá chato. É papel do profissional que está ali, tanto apresentando quanto narrando, vender aquilo de alguma forma. Se eu fosse um narrador, né, de um jogo de basquete, tá chato o jogo, eu vou fazer de tudo para tornar aquele jogo o melhor jogo do mundo. Vou puxando de novo para minha área, automobilismo. Se eu estou narrando uma corrida, a corrida tá chata, aquela fila indiana, ninguém passa ninguém, eu vou fazer de tudo para fazer aquela corrida a corrida mais emocionante possível. Porque é um produto. A emissora ter o direito sobre aquele esporte para transmitir é um produto dela, ela tem que valorizar. E valoriza como? Dessa maneira, botando para cima, colocando nos seus programas telejornais. E eu acho que tem que ser valorizado, não apenas na Olimpíada mesmo, como você mesmo falou. Para você ver, por exemplo, acho que o segundo esporte mais praticado, mais visto aqui no Brasil é o vôlei. E não tem nada aqui de que a gente possa ver um programa especial sobre vôlei, tem pouquíssimo conteúdo sobre vôlei. E mesmo tendo a liga forte, o Brasil volta e meia conquistando o título mundial, o título olímpico. Melhor liga de vôlei é a do Brasil. Melhor seleção de vôlei do Brasil, tanto no masculino quanto no feminino, quanto no de areia. Então, por exemplo, o vôlei, que é a segunda
modalidade mais vista, né? Mais praticada aqui no Brasil, tem pouquíssimo, não tem programa sobre vôlei, né? Mesmo a gente sabendo que o esporte é bem popular e rende frutos ao Brasil. Não é, por exemplo, que nem um basquete, que a gente sabe que a seleção brasileira é muito inferior aos outros países. Ou então mesmo o automobilismo, que a gente sabe que hoje não temos pilotos na Fórmula 1, né, brasileiro, mas o vôlei não. O vôlei é um esporte bem ativo, mas eu acho que o futebol realmente acaba suprindo não, ocupando todo esse espaço na programação esportiva. E agora a gente já está indo para o finalzinho da live, né? Não sei aqui Já quanto estão tempo a gente acabando? tem. Já está acabando, passa rápido. Ah... Mas então, cara, agora para terminar, e aí se sobrar tempo, depois a gente fica fazendo aquela resenha marota aqui, falando nada com nada, mas eu vou te colocar dentro de um programa do Boleirão do Agora, do nosso podcast. E aí você vai Ele é um participar. jogador? Ele é Você humano. Exatamente. Você vai participar agora do quadro 01, não vai ser do quem é o jogador. Eu vou te dar duas Ah, opções. Vai ser aquelas opções que eu não sei se para você vai ser difícil ou não, mas você vai ter que escolher uma das duas. E aí, essa é a brincadeira de hoje, o 01. Quem sabe a gente faz um quem é o jogador, porque eu sei que você já ficou fã desse quadro aí, das nossas que dicas de maravilhoso. matar. Mas quem sabe aí em outra live, quem sabe a gente chama o Marcelo também, porque ele é o rei das dicas, ele adora dar as dicas para me quebrar. Aí a gente chama, porque ele dá as dicas que a gente faz a gente acertar o jogador lá na quinta, né? O Sou um Pianite. terrível. É, o Pianite. Quando ele me mandou um Pianite, eu queria dar um Pianite na cara dele. Mas vamos logo, que senão o tempo vai acabar. Depois a gente fica falando mal do Marcelo aqui. Não, brincadeira. Marcelo, outro apresentou. Inclusive, agora que eu já falei do Marcelo, já fiquem ligados aí, audiência, que pode ser que durante a semana tenha uma live aqui, eu e Marcelo. A gente vai fazer um plus ali do programa do nosso podcast semanal, a gente falando um pouquinho mais dos Muito temas bom. atuais. Mas vamos logo, antes que o tempo acabe, porque eu não sou famoso, eu só tenho 1 hora de live aqui no Instagram. A primeira pergunta que eu tenho que te fazer é no âmbito jornalístico: rádio ou TV? Rádio. Para trabalhar. Minha área. Rádio. Com certeza. Rádio? Que bacana. Ser âncora do Jornal Nacional ou correspondente em um país que você gostaria de morar? Correspondente, cara. Eu tenho um sonho particular assim, de morar fora do Brasil um dia. Para isso estou estudando idiomas. Já estou legal no espanhol. Inglês eu estou estudando ainda. Mas ser correspondente eu vejo com ótimos olhos. Algum país em questão? Gosto muito da Europa, cara. Eu gostaria muito de morar na Inglaterra, Itália, Alemanha. Tenho um sonho assim. Embora hoje em dia a figura do correspondente esteja ficando cada vez mais rara com a internet, agências de notícias, espero que no futuro ainda exista essa figura do correspondente. Agora vamos partir para as perguntas um pouco mais clubísticas, né? Porque quem está chegando agora na live sabe que você é palmeirense. Então, como um bom palmeirense, responda: quem você prefere? Mentira, ele é corintiano. Mas quem você prefere? Cássio ou Ronaldo? Cássio, eu vi o Cássio, então bem mais fácil para escolher essa, embora o Ronaldo tenha sido um goleiro espetacular, está marcado na história do Corinthians, mas o Cássio já superou ele, na minha opinião. Não, tô falando Ronaldo atacante. Ah, Ronaldo Fenômeno. É que você fala Cássio Ronaldo. Pô, Realmente. Eu devia ter pensado no goleiro antigo, mas é o Cássio ou Ronaldo Fenômeno? Cássio Ronaldo Fenômeno não tem parâmetro, mas. Cara, vou ter que te dar duas respostas nessa. Pro Corinthians, Cássio, com certeza, muito mais conquistas, jogos. No futebol como um todo, não tem como comparar. Ronaldo Não, Fenômeno. não tô falando no Corinthians. Você, No como Corinthians, torcedor do Cássio, Corinthians, quem você prefere? Cássio? Cássio. A Cássio Cássio já é tá mais aí ídolo. já tá o quê? Há 8 anos, né? 8 anos do Ganhou time, Libertadores, ganhou Mundial. tudo. Embora o Ó, Ronaldo tenha sido um divisor de águas, Cássio. nossa audiência aqui tá aumentando do pessoal. Larissa mandando salve, Thaís mandando salve, Gabriel mandando salve, Gabriel, meu primo, mandando salve. Me pergunta, eu acho que essa pergunta é para mim, perguntando se eu prefiro Fernando Henrique ou Provavelmente. Cavalieri. E aí eu vou ter que responder aquela coisa. É coisa de criança, né, cara? Torcida do Fluminense, né, os mais sérios vão me julgar muito, mas eu prefiro o Fernando Henrique. Porque o Fernando Henrique era meu ídolo de infância. Eu vi Uhum. Thiago Neves, eu vi Conca, eu vi Washington Coração Valente, mas de todos esses, o Fernando Henrique acabou sendo meu ídolo de infância. Nem Já que você criança. mandou
Não, já que você Ah, mandou os salves aí, só para não esquecer, Daniel Alves, lá do Jornal Fluminense, também marcando presença aqui. Um abraço, Daniel, para você. Tamo junto. opa, já achei que era o Daniel Alves do São Paulo. Não, 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 não. Mas é isso aí, eu vou ficar com o Fernando Henrique. Eu sei que vai ter gente que vai me descascar, né? Vai discordar de mim. Já tem gente já discordando de mim nos comentários, mas acontece, né? Criança é fogo. Criança. Sabe que é por causa dele que eu comecei a jogar no gol? Eu não sou Olha, goleiro profissional, pelo amor de Deus. Mas foi por causa dele que eu comecei a me interessar a agarrar. Aí nas peladas, acabei indo pro gol. Mas vamos não tem correndo como. aqui, porque o tempo já tá. Fala. Às vezes a gente tem os ídolos aleatórios, assim, É, tranquilo. mas depois chegou Conca, chegou Fred, e aí acabou tomando um pouquinho o espaço dele. Mas o Fernando Henrique na minha infância foi bem importante. Por isso que eu só agarro com os pés, que eu gosto do Fernando Henrique. Uhum. E aí, agora, como torcedor do Corinthians, qual título você vai ter que escolher um desses dois títulos? Libertadores de 2012 ou Mundial de 2012? Libertadores, o Mundial a gente já tinha. Se fosse para escolher um dos dois, é para escolher um dos dois ou qual me marcou mais? Não, escolhe um dos dois. Ah, eu tenho que escolher um dos dois. Eu tenho para o time ter um e não ter o outro. É. Se eu tivesse que escolher um, Libertadores, o Mundial a gente já tinha um. Mas assim, assim, se você tivesse que ganhar outro agora, ano que vem, o Libertadores, você vai ter a chance de ganhar ou o Libertadores ou o Mundial. Qual que você prefere? Mais um Mundial. Mas não, mais uma Libertadores. Melhor, mais uma Libertadores. Eu acho que isso é um tema bem bacana, porque eu, por exemplo, eu preferia muito mais ganhar, eu acho que, sei lá, um sentimento muito mais de TV cumprido ganhando a Libertadores do que Mundial, porque acho que Mundial a gente chega lá e às vezes ganha o brasileiro, né? Mas Libertadores é Eu o vi lá, eu campeonato lembro mais. no primeiro episódio do Boleirão você falando que preferia a Libertadores do que os dois brasileiros, né? Que o Fluminense ganhou na década Não, passada. mas aí foi que eu falei que foi aquela Libertadores de 2008, porque aquela Libertadores me marcou muito. Se fosse Ah, outra, eu não sei isso. se eu trocaria, porque dos brasileiros para mim é coisa pra caramba. Mas aquela Libertadores de 2008 eu pegava. E trocava pelos dois brasileiros. E agora, uma pergunta para o torcedor raiz mesmo, aí seu sentimento de torcedor. Pacaembu ou Arena Corinthians? Pacaembu, fácil. Arena desnecessária, que só afundou o time, envolveu o time, o clube em escândalos assim desnecessários, envolveu o time com o governo. Não precisava construir aquilo. Time, esse negócio da bobagem, tem que ter, para ter ser grande tem que ter estádio. Ah, dá um tempo, vai caçar, vai catar coquinho. Não existe não. Pacaembu com certeza, onde a gente ganhou a Libertadores. A Arena até tem sua importância, é um estádio bonito, é um marco na história do clube. Mas eu quero ver como é que vai pagar esse negócio aí. Você, como corintiano, quem que você acha que é mais ídolo ou então que foi mais importante na história do Corinthians? Marcelinho Carioca ou Sócrates? Sócrates, claro, porque o Marcelinho foi importante na área do futebol. Sócrates foi importante no futebol e também na política, cara. Encabeçar o movimento da democracia corintiana, que também estava coexistia com as diretas, então Sócrates é uma entidade. Marcelinho é um jogador, é um ídolo jogador, um jogador que se tornou ídolo. Sócrates é uma divindade. E a última pergunta que eu tenho para fazer, não sei se vai ser a pergunta que encerra o programa, porque eu não sei quanto tempo ainda falta para gente. Como você falou que você morou nas duas cidades, qual que você prefere, Rio ou São Paulo? São Paulo. Você tem certeza? Tem, Vou perguntar de gosto novo. do Rio. Você tem? Eu vou perguntar de novo. Que agora a gente vai ter problema. Poxa, cara. Nosso Eu gosto muito de São Rio. Paulo. Eu sou carioca, gosto muito do Rio, mas não tem como. Eu gosto mais de São Paulo. Eu gosto desse perfil cosmopolita de São Paulo. Eu sou um cara atividade pura, então, né, não estou dizendo que no Rio não seria atividade, mas no Rio, o Rio é coisa mais cadenciada, tal. São Paulo vamos ver, não tem. São Paulo, que negócio? Você tem dois pontos. É, São Paulo vai na reta do ponto A para o ponto B. No Rio você vai, faz uma curva, para tomar uma cervejinha, troca ideia com um colega até chegar no ponto B. Entende, mais ou menos? É mais ou menos isso que eu quero dizer.
Então, estamos chegando agora no final. Agora o Instagram me avisou que a gente tem 20 segundos. Só para avisar que essa live vai estar no YouTube. Então, dá o seu último salve aí, Vitor. Muito obrigado pela Valeu, presença. gente. Obrigado. Amanhã, Vida na Pista, podcast do canal do Dávila inédito. Estreia um quadro novo, Narrações Históricas, onde eu vou reconstruir algumas narrações. E o foco desse podcast vai ser Alessandro Zanardi, que mais uma vez está aí numa batalha pela vida. Valeu, Daniel. Um abraço.